Romanos 12, Igreja Cristã. Servir a Deus, servindo ao próximo. A graça e a paz, irmãos. Mas uma alegria muito grande para mim poder compartilhar a palavra nesse tempo especial em que nós separamos essa época do ano, para nós lembrarmos e celebrarmos a vinda de Cristo ao mundo como homem. Amém? Irmãos, a nossa meditação hoje, o nosso texto base vai ser Mateus capítulo 1, verso 23. Mateus capítulo 1, verso 23. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Irmãos, Jesus veio ao mundo para ser Emanuel, para ser Deus conosco. Nós precisamos ter muito claro dentro de nós que não foi sempre assim. Todos os milênios da vida dos homens na terra, antes de Cristo, Deus era Deus no céu, o Todo-Poderoso. Jesus veio fazer essa diferença. E é nisso que nós vamos meditar hoje. Irmãos, nós sabemos que Jesus, ele não nasceu exatamente no dia 25 de dezembro. Nós sabemos que essa data foi uma data escolhida, provavelmente, no século IV, pela Igreja Católica, para poder estar celebrando. E as pessoas criam muita controvérsia, inclusive no meio cristão, sobre essa celebração. Isso não importa para nós. Para nós, aqui na nossa igreja, o que importa é que Cristo veio ao mundo. É que houve um dia exato em que ele nasceu de uma virgem. Nasceu um bebezinho. E nós tiramos esse tempo para meditarmos nisso. E não somente meditarmos nisso, para nós celebrarmos, irmãos, que houve um dia na história da humanidade em que Deus se fez homem e habitou entre nós. E nós vimos a sua glória. Amém, irmãos? Nós não podemos tratar isso como coisa qualquer. Existem alguns fatos na vida cristã, existem fatos bíblicos que devem ser considerados com muito apreço por todos nós que somos cristãos, que somos filhos de Deus. E o nascimento de Jesus é um desses fatos. Nós precisamos ser um povo maravilhado com isso. Nós não podemos, Jesus nasceu, né? Irmãos, Deus, o Todo-Poderoso, aquele que existiu antes do tempo existir, em quem estão todas as coisas, aquele que tem todo o poder, aquele que não tem começo, que não tem fim, aquele que é onipresente, ele que criou todas as coisas pela sua palavra, ele diminuiu e se tornou homem. Porque ele nos amou. E esse fato, irmãos, deve constranger o nosso coração. E nós precisamos meditar nisso. E o que nós vamos meditar nessa manhã é exatamente nos lembrarmos do que a morte, do que o nascimento, a vida, a morte e a ressurreição de Cristo proporcionou ao homem. E eu quero dar ênfase em alguns aspectos disso. E nós vamos ler 3 versículos. O primeiro é João capítulo 3, verso 16. Diz: porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Diga, vida eterna. 1 João capítulo 5, de 11 a 13, diz: e este é o testemunho. Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida.
Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Escrevi estas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que saibam que têm a vida eterna. Irmãos, aqueles que não creem no Filho, eles não têm a vida. Os que creem têm a vida. E mais um versículo em João, capítulo 17, verso 3, diz: esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Irmãos, eu não sou um Augusto que tem noções bem consistentes de grego e hebraico, mas existem, como uma pessoa que gosta de estudar a palavra, existem certas palavras, expressões na Bíblia em que nós precisamos nos aprofundar no seu significado, buscando no original. Em todos esses 3 versos que eu acabei de ler, a expressão vida eterna é a mesma no grego. É uma expressão, zoin aionion. E o seu significado é muito precioso para nós. A palavra zoin, ela é uma palavra de origem grega e é encontrada na Bíblia, no Novo Testamento, nesses e em alguns outros versículos. E zoin, irmãos, é um conceito espiritual. Zoin é um conceito que representa a vida na sua forma mais completa e significativa. Zoin é um conceito de vida que transcende a vida física e psicológica. Alguns comentaristas bíblicos, eles definem Zoin como a vida com que Deus vive. É a vida de Deus, que é uma vida além da vida física, além da vida psicológica. É a vida com que Deus vive. E foi essa vida que Ele nos deu em Cristo. Posso ouvir um aleluia? Amém? Irmãos, por que é tão significativo nós termos recebido esta vida? Nós precisamos meditar na palavra, meditar nos aspectos mais profundos da palavra. Nós precisamos desenvolver dentro de nós aquela postura de não sermos pessoas que ouvimos as verdades espirituais e, meu netinho agora aprendeu, tudo que você pergunta para ele, Nós não podemos ser pessoas assim, irmãos. Nós precisamos meditar. O que é de tão grandioso para nós? Irmãos, todos nós, todas as pessoas que nasceram nesse mundo, elas têm 2 tipos de vida, simplesmente. Elas têm a vida bio, que se refere à vida biológica, é a vida do nosso corpo, a vida física. Todos os seres vivos têm a vida biológica, é a vida do nosso corpo. Irmãos, todos os animais têm essa vida biológica, essa vida física. A vida a vida biológica, a vida física, ela é muito complexa e ela manifesta a criação de Deus. Mas ela tem algumas características. A nossa vida física, ela é de curta duração, ela vai acabar um dia. Ela é frágil e ela é limitada. Vocês concordam comigo? Nós, seres humanos, também temos um outro tipo de vida, que é a nossa psique. É a nossa vida psicológica, é a vida da nossa alma. É a vida formada pelos nossos pensamentos, pelos nossos sentimentos, pelos nossos desejos. E ela também é fascinante. Ela também manifesta a glória de Deus no seu poder de criar. Mas ela também tem essas mesmas características. Ela é frágil e limitada. E a vida do ser humano, sem o zoen de Deus, ela é conduzida por esses 2 aspectos, pela nossa vida física e pela nossa vida psicológica. Irmãos, é tão limitado. Nós precisamos entender que sem Cristo, é só o que nós temos nessa vida. Eu vou fazer algumas perguntas para você avaliar e meditar praticamente na limitação desses 2 tipos de vida. Você já foi enganado por alguém? Levanta a mão.
Ah, bom, pensei que tinha gente aqui que não tinha sido enganado. Por que você foi enganado por alguém? Porque você conheceu aquela pessoa, com a sua mente, com a sua vida, por meio de sua vida psicológica, você ouviu aquela pessoa, você acreditou naquela pessoa, mas o que aquela pessoa estava fazendo com você ou dizendo para você não era verdade. E por que você foi enganado? Porque a sua capacidade humana é limitada. Nós não conhecemos o interior das pessoas, mas Deus, na sua vida, Ele conhece? Conhece. Irmãos, você já decidiu na sua mente, no seu raciocínio, com as suas competências profissionais, fazer um negócio, fazer um investimento, e depois lá na frente deu errado? Comprou uma coisa pensando que era aquilo e depois descobriu que era outra coisa? Sim, irmãos, todos nós. Por que isso aconteceu? Porque nós, na nossa mente, nossa capacidade de análise, no nosso raciocínio, nós somos pessoas limitadas. Mais um exemplo, as nossas limitações. Já amanheceu triste, desanimado do nada? Irmãos, eu sou colérica. O colérico não pode dar 2 dias de chuva seguido que a gente fica triste. Quando eu olho para aquele céu cinza, um dia, outro dia, garoando, chovendo, 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 começa a dar uma tristeza, está tudo normal. Mas me dá aquela tristeza dentro de mim, não sei se os outros coléricos sentem isso. Mas por que isso acontece, irmãos? Porque os nossos sentimentos, eles são oscilantes. Amo meu marido, mas tem hora que ele passa uma raiva em mim, sabe? A gente vai ou não vai, irmãs? Do amor à raiva é igual um Ferrari. Por quê? Porque sentimento é assim, irmão, sentimento oscila. A gente não pode confiar nos nossos sentimentos. Nossos sentimentos são oscilantes, são frágeis, são limitados, são influenciados pelas circunstâncias. Outro exemplo físico. Já pegou uma gripe e ficou ruim? Mas ruim, assim, de cama com gripe. Mas isso é uma coisa que eu posso falar que isso nunca aconteceu comigo, mas eu penso que a maioria das pessoas, sim. Irmãos, um vírus invisível aos nossos olhos derruba a gente. Por quê, irmãos? Porque esse corpo, ele é frágil. Por que eu estou dando esses exemplos, irmãos? Porque precisa ficar muito claro para nós que sem Cristo é a forma que nós temos de conduzir nossa vida. Confiados na nossa força, no nosso corpo, confiados nas nossas limitações da nossa alma, nos nossos pensamentos, nos nossos conhecimentos, nos nossos conceitos, nos nossos sentimentos, nos nossos desejos. Isso é uma forma muito limitada de vida, irmãos. Mas, irmãos, porque Deus veio ao mundo, na pessoa de Cristo, nós recebemos o Zoe de Deus. Nós recebemos no nosso espírito a vida com que Deus vive. Irmãos, aquela vida que está lá em João capítulo 1, verso 1, que diz: no princípio era o Verbo. Antes de tudo era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. E o que ele fez? Ele se fez carne e habitou entre nós. Habitou entre nós primeiro. Mas para aqueles que creram nele, confiaram nele a sua vida, ele habitou em nós. Irmãos, e agora nós somos pessoas que podemos ser guiados por essa vida. Irmãos, nós somos pessoas que podemos desfrutar de todos os privilégios que essa vida tem para nos dar. Nós não somos mais pessoas que precisamos viver na limitação da nossa capacidade humana, seja ela de discernir, seja ela de amar. Irmãos, a vida de Deus dentro de nós
ela pode verdadeiramente nos fazer amar os nossos inimigos, orando por eles. Só a vida de Deus. A vida de Deus dentro de nós, ela pode nos libertar de qualquer pecado. Ela pode nos libertar de qualquer cadeia. A vida de Deus dentro de nós, irmãos, ela nos capacita e nos leva a um outro nível, a um outro lugar para nós fazermos, para todas as coisas. Essa vida, ela pode nos prover, ela pode nos proteger, ela pode diferenciar a nossa vida em todos os aspectos. Podemos, junto com a irmã Dirce, dar um glória a Deus? Irmãos, nós precisamos ser o povo que vive nessa dispensação, nessa graça. Sabe aquela coisa assim? Igual menino, quando chega na escola. Na época que eu era criança, irmãos, esse negócio de coisa importada era o máximo. A turma aqui que está acima dos 50 sabe disso. Era o máximo. A gente tinha uma amiga na escola, eu estava na escola muito boa, no ginásio, e de vez em quando ela tinha uma parente dela que trazia os negócios dela para os Estados Unidos, e era o máximo. Sabe aquela postura do menino, quando ele chega assim na escola, lá nos tempos de antigamente, ele todinho com aquela roupa importada, da cabeça aos pés, se sentindo o máximo. Irmãos, é assim que a gente tem que sentir. Nós temos algo preciosíssimo dentro de nós. Irmãos, vocês já viram aquele menino que fala assim, eu sou filho do fulano? Vou lembrar, uma época a gente tinha um programa de educação ambiental, né, amor? Me lembrei a mente. E tinha uma tirolesa. E todo menino que ia lá participar do programa tinha direito de uma vez na tirolesa. Aí chegou um outro lá que foi, o César estava lá no tirolesa, ele falou, eu quero ir de novo. E o César falou, mas não pode, meu querido, tem tanto menino para ir na fila, é só uma vez. Ele, você sabe de quem é o seu filho? Sabe de quem é o seu filho? O César falou, não, de quem? Ah, do fulano, não vou contar o nome do fulano não, que é uma figura pública, tá? Ah, do fulano, e o César, ah, é? Beleza, então, fulano, filho do fulano, você não vai poder ir na tirolesa de novo, porque todo mundo só tem direito a ir uma vez. Irmãos, esse menino, ele achava que o fato dele ser pai, filho do fulano, ia abrir todas as portas para ele. E ele se gabava disso. Mas, irmãos, muitas vezes nós ficamos frequentando a igreja, participando de reuniões, sem vivermos nesse lugar. Por causa de Cristo, nós nos tornamos filhos de Deus. Filhos de Deus. Irmãos, isso tem que ter muito significado para nós. E nesse tempo do Natal, esse tempo que nós separamos para celebrar o nascimento de Cristo, para nos recordarmos de todas as coisas que Cristo fez, porque Ele nasceu, nós precisamos nos alegrar nisso, irmãos, porque Cristo veio ao mundo. Nós nos tornamos filhos de Deus. Irmãos, porque nós nos tornamos filhos de Deus, nós precisamos nos lembrar do que mais isso nos trouxe. Irmãos, todos nós éramos prisioneiros de uma condição, prisioneiros de uma natureza corrompida. Irmãos, todos nós éramos prisioneiros de uma inclinação natural para o pecado. Você sabe o que quer dizer isso na prática? Já viu uma coisa inclinada? Não adianta você tentar forçar, ela vai inclinar para cá, ela vai pender para aquele lado. Todos nós temos essa natureza dentro de nós. Mas sabe o que é a diferença, irmãos? Antes de recebermos o zoe de Deus dentro de nós, antes de nos tornarmos filhos, nós éramos prisioneiros dessa natureza. Irmãos, Charles Spurgeon tem uma frase muito interessante sobre isso. Ele diz, como sal tempera cada gota do oceano,
o pecado afeta todos os átomos do nosso ser. Todo o nosso ser é contaminado pela natureza pecaminosa. Só que sem Cristo, irmãos, nós éramos prisioneiros dela. Irmãos, Romanos 7,5 diz: pois quando éramos controlados pela carne, as paixões pecaminosas despertadas pela lei atuavam em nosso corpo, de forma que dávamos fruto para a morte. Irmãos, religião não muda isso. Tem gente demais que tem religião. Tem muita gente que frequenta a igreja. Mas, irmãos, somente porque Cristo veio, viveu uma vida santa, morreu e ressuscitou, nós podemos ser libertos. Irmãos, sabe de que mais nós fomos libertos? Da inutilidade dos nossos próprios pensamentos. Irmãos, isso pega demais para mim. Eu gosto muito de avaliar as coisas do mundo, principalmente quando a gente vê a pompa das coisas do mundo. Eu e o César fizemos uma pequena viagem essa semana, muito rápida, e aí a gente tinha um tempo grande lá no aeroporto de Congonhas, fomos almoçar lá naquele restaurante lá do aeroporto. E eu gosto de observar a postura dos homens de negócio, sabe, que estão viajando por empresa? Eles estão com aquelas roupas e com seus tablets e tal. Aí tinha um pessoal perto de nós, que almoçou lá, comida cara, por sinal. Eu só comi porque eu estava com muita fome. E falando, amor, nós vamos comer aqui, mas não vamos comer muito para valer o dinheiro que nós estamos pagando aqui. E aquele povo com aquela pompa assim, sabe? Tudo isso é normal para mim, porque eu sou chique. A empresa que eu trabalho é chique. E aí pede a comida e pede a notinha, aquela coisa. Sabe? A gente fica olhando assim. Inutilidade dos seus próprios pensamentos, seus valores. Sabe, irmãos, uma vida vivida no mundo é assim: bati a meta de venda, uau! Mês que vem eu não bato. Ah, fechei o negócio. Não era nada do que eu esperava esse cliente, né, Dorinha? Às vezes tem isso, não tem? Nossa, luto, babo em cima dele. Ai, que cliente maravilhoso. Aí depois não era nada do que eu esperava. Sabe, irmãos? Inutilidade dos próprios pensamentos. Inutilidade dos seus valores. Irmãos, a roupa novinha, ela vai ficar velha e feia. O carro novinho, brilhando, vai bater. Ontem eu vi uma batida. Eu falei, oh meu Deus, o carro está tão bonitinho, bateu, estragou tudo. A casa que era linda, a parede que era linda, branquinha, daqui a uns tempos vai ter que pintar de novo, porque vai estragar. Irmãos, as coisas nesse mundo, elas são assim. Irmãos, e por que Cristo nasceu, viveu, morreu e ressuscitou? Nós fomos inseridos num outro nível de valores. Nós podemos dedicar a nossa vida, irmãos, para os valores eternos. Então, irmãos, o que nós temos que fazer, nós como povo de Deus? Eu acho maravilhoso quando o pastor Maquil fala aqui, porque eu já fui da dispensação do povo que assim, a gente não comemora Natal, porque esse negócio de Natal, não sei o que lá, papapá, aquelas coisas todas. Até que eu entendi que nós não podemos deixar os ímpios fazer isso com essa data tão importante para nós. Nós temos que sim, nós temos que celebrar, nós temos que enfeitar nossa casa com luzes, nós temos que dar Feliz Natal, nós temos que ter alegria, nós temos que falar, ei, Feliz Natal para você, Jesus nasceu, irmãos, e temos que ter vida nisso, e temos que nos regozijarmos em quem nós somos, porque Ele nasceu. Então, irmãos, diante de tudo o que Deus fez, através do nascimento de Cristo, nós agora vamos meditar brevemente no que Deus espera de nós, mediante tão grande obra. Em primeiro lugar, irmãos, que nós sejamos pessoas que praticamos a gratidão por tão grande dádiva.
Irmãos, o fato de nós sermos filhos, termos sido feitos filhos de Deus, precisa fazer toda diferença em todo tempo, em toda circunstância da nossa vida. Irmãos, o Senhor espera de nós sermos aquele povo que vivemos na consciência de que nós fomos de graça, irmãos, resgatados do império das trevas, tirados do império das trevas e colocados no reino do Filho do seu amor. Ontem eu sabia que eu ia pregar essa palavra e eu vi uma cena que me falou muito desse momento. Nós temos uma cachorrinha, a Nina, velhinha, e a Nina estava lá no lugar de casa e o César falando para ela ir para outro lugar. Nina, vai, e ela lá. Nina, vai. Aí o César foi lá, né, desse tamanhozão, a Nina pequenininha, pegou a Nina assim no colo, ela emborcou com as patinhas tudo para cima e colocou ela no outro lugar. Irmãos, foi assim que o Senhor fez conosco. Não foi por causa do seu esforço. O Senhor veio e te tirou de um lugar que era impossível para nós sairmos. E Ele nos tirou desse império das trevas que governa esse mundo. E eu quero reiterar, irmãos, nós somos um povo que precisamos viver de uma forma diferente do povo do mundo. Porque nós temos que ter nojo, nós temos que ter asco, como quem olha para esterco, para quem olha para excremento, porque é isso que Paulo fala, que todas as glórias desse mundo para ele eram como esterco, perto do que foi dado a ele agora em Cristo, que é a possibilidade de alcançar o prêmio da soberana vocação em Cristo. Mas irmãos, quantos de nós, diante de tudo isso, vivemos com amizade com o mundo? Vivemos sem uma linha de divisão na nossa vida. Irmãos, tem que acabar na vida dos crentes. Ontem eu estava vendo uma publicação de uma pessoa, numa festa mundana, dançando música mundana, com a roupa indecente, e falando assim, não sei o que lá, em Cristo. Não dá vontade de socar uma pessoa dessa. Me dá. Porque eu tenho ciúme das coisas de Deus. Sabe, irmãos, não pode ser assim na nossa vida. Não pode ser assim no nosso meio. Irmãos, cristãos tem que ter uma linha divisória. Sabe essa linha aqui? Isso é do mundo. Opa. Eu sou de Deus. Eu sou de Deus, que precisa influenciar na nossa vida em tudo. Em tudo. Porque, irmãos, se nós não vivemos assim, nós não glorificamos o nome do nosso Senhor. Porque esse mundo, irmãos, não é lugar para nós. Porque nada nesse mundo é para nós, irmãos. Por quê? Porque em Cristo nós fomos feitos filhos de Deus. E nós precisamos ser pessoas, irmãos, que entendemos tudo o que isso significou para nós e precisamos praticar isso. Sabe, irmão, nós vamos ser aquela pessoa que está andando assim e fala, ai, Senhor, eu sou salvo. Ai, Senhor, ai, meu Deus, eu tenho Senhor. Vem uma avalanche, um problema assim que você não estava esperando de jeito nenhum, que vem dar uma trombada em você. Aí você fala, Senhor, eu tenho Senhor, eu sou sua filha, os seus olhos estão sobre mim, eu tenho o Espírito Santo dentro de mim para falar comigo, isso não saiu ao seu controle. Isso é motivo para eu viver me regozijando. Vocês estão entendendo, irmãos? Nós precisamos ser pessoas que praticamos essa gratidão. Mais do que gratidão por qualquer outra coisa dessa vida. Então, irmãos, se essa não é a sua realidade, ou se já foi e não tem sido, hoje é uma manhã de você clamar.
Senhor, renova no meu coração a alegria da salvação. Senhor, abra os meus olhos para que eu veja com os olhos espirituais, na luz de Deus, a grandiosidade da obra de Cristo, da encarnação de Cristo. Senhor, me faz ver. Senhor, gera essa gratidão dentro de mim, que essa gratidão ela vai me sustentar. Em meio a todas as adversidades, ela vai me sustentar. Senhor, pode tirar isso, pode tirar aquilo. Ninguém me tira a minha salvação. Ninguém tira o Espírito Santo dentro de mim. Ninguém pode me arrebatar das mãos dEle. Eu estou aqui nas mãos dEle. Irmãos, e nós precisamos nos alegrar porque nós somos salvos e praticarmos essa gratidão. Amém, irmãos? Segundo lugar, o que o Senhor quer fazer conosco nessa manhã? Renovar em nós o entendimento de que nos foi dada por causa da obra de Cristo a oportunidade e a responsabilidade de conhecer a Cristo. Irmãos, nós não recebemos uma nova vida para vivermos de qualquer maneira, simplesmente com um comportamento um pouco melhor dos ímpios que não conhecem o Senhor. Não foi para isso que nós vivemos. Irmãos, e tem muito crente, tranquilo, satisfeito com o seu bom comportamento. Irmãos, foi dado para nós a oportunidade de conhecer a Cristo. O versículo que nós lemos em João 17 diz: esta é a vida eterna, que te conheçam. O único verdadeiro Deus é Jesus Cristo a quem enviaste. Irmãos, Paulo, quando ele está escrevendo aos Colossenses, no capítulo 1, traz um dos versículos que falam profundamente ao coração. Paulo está falando ali para os Colossenses que Deus deu a ele uma responsabilidade de proclamar a palavra de Deus. E ele fala, que palavra é essa? O mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifestado aos santos. Paulo está dizendo, irmãos, que havia um mistério que esteve oculto por milênios, por gerações, por épocas e épocas. E que mistério é esse? Está no verso 27. Cristo em nós, a esperança da glória. E Paulo diz, nós o proclamamos, advertindo e ensinando a cada um com toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito a Cristo. Irmãos, porque hoje nós temos a Zoe de Deus dentro de nós, é possível nós termos a esperança de que nós seremos transformados de forma tal que a presença de Deus e a face de Deus se manifeste cada vez em nós e através de nós para nos tornar perfeitos. Irmãos, a perfeição, uma coisa que fala com você, ela é um alvo na sua vida. Senhor, eu quero ser perfeito, como é perfeito o meu Pai Celestial. Está na Bíblia isso? Está na Bíblia em que forma? Em que tempo verbal? Imperativo. Sejam perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celestial. Irmãos, o Senhor nos salvou para isso. E nós precisamos desejar isso. Os jovens não estão aqui, mas... não, tem jovem aqui. Então, eu vou falar para o jovem. Se você é jovem, está fazendo 2º grau, você tem que desejar isso, essa perfeição, mais do que tirar 990 na prova do Enem. Se você é um vendedor, você precisa desejar isso muito mais do que bater seu alvo de venda. Se você é empresário, você tem que desejar isso muito mais do que triplicar os lucros da sua empresa. Isso precisa ser uma coisa concreta, irmãos. Do mesmo jeito que a gente acorda todo dia e vai trabalhar e pensa, conecta, se esforça por aquilo. Muita gente fica até mais tarde trabalhando. Irmãos, isso precisa ser um alvo concreto, prático, de vida.
Eu quero me dedicar a ser perfeita. Em mim não tem capacidade para isso não, mas na vida de Deus, que habita dentro de mim, ela pode fazer isso. Irmãos, e aí eu vou me dedicar a isso, eu vou me esforçar por isso. Tem que esforçar? Tem, irmãos. Essa graça que foi transformada aí, que não está na Bíblia, irmãos, não existe, tem que ter esforço. Paulo fala, eu me esforço, eu esmurro meu corpo, eu reduzo a servidão. Para quê? Para alcançar o alvo. Irmãos, a perfeição que é devida a Cristo precisa ser algo que nós queremos na nossa vida. E conhecer a Cristo é a maior dádiva que nós temos. E nós precisamos ser um povo que nos empenhamos nisso. Nós precisamos ser um povo que fala assim, diante de tudo. Você está lidando com uma situação, aí você não fica ali pensando, matutando, como é que é, de onde que vem, para onde que vai, será que está falando a verdade, será que não está? Não, Senhor, quero conhecer seus pensamentos, quero conhecer os seus pensamentos sobre isso, eu quero conhecer o seu coração, Senhor, eu quero conhecer os seus ensinamentos. Irmãos, o Sermão do Monte é a constituição do reino de Deus. Mas para a maioria dos crentes, eu vou falar uma coisa para vocês. Sermão do Monte é simplesmente uma coisa impraticável. Mas só impraticável, sabe por quê? Porque a gente nunca parou para meditar nele, para estudar nele, para falar isso aqui. Olha, eu vou meditar no Sermão do Monte, eu vou estudar o Sermão do Monte. Por quê? Porque é desse jeito aqui que Deus quer que eu viva. Irmãos, conhecer a Cristo, conhecer seus ensinos, seus caminhos, seus valores, seu modo de avaliar a vida. E é essa pergunta que o Senhor traz para nós também nessa manhã. Você é uma pessoa que quer conhecer a Cristo? Diante de tudo que ocupa o seu dia, diante de tudo que ocupa os seus esforços, diante de tudo que ocupa os seus pensamentos e os seus sentimentos, o desejo de querer conhecer a Cristo tem relevância sobre tudo. Se não, irmãos, é tempo de nós nos colocarmos diante do Senhor e falar, Senhor, nessa manhã, renova no meu coração, Pai, o desejo de te conhecer, o desejo de me aplicar a conhecer a sua palavra, o desejo de conhecer os seus caminhos. Pode, o Senhor tem liberdade na minha vida, mas eu quero te conhecer. Senhor, como eu posso te conhecer mais? Eu quero. Amém, irmãos? E para nós finalizarmos, irmãos, um terceiro ponto que o Senhor quer de nós, mediante toda a obra que Ele fez através do nascimento dEle, nós desejarmos manifestar essa glória, esse Cristo em nossa vida, mais do que tudo. Irmãos, assim brilha a nossa luz diante dos homens, para que vendo as nossas boas obras, eles glorifiquem ao nosso Pai que está nos céus. Irmãos, eu vou tomar a liberdade de expor o meu pastor. Nunca me esqueci dessa reunião. Assim, faz pouco tempo, né? Mas ela vai ficar marcada para mim o resto da vida. No primeiro semestre do ano passado, nós estávamos tendo uma reunião de liderança com o pastor Maquil. E ele estava ministrando um determinado assunto. Eu não lembro da passagem que ele estava ministrando, não lembro do tema. Mas eu me lembro profundamente, quando ele olhou para nós e falou em lágrimas. Ele estava ministrando sobre o nosso testemunho. E ele falou em lágrimas, que ele tinha muito cuidado, algo mais ou menos assim, né? Não vou lembrar das palavras literais. Que ele tinha muito cuidado e muito temor com suas reações às pessoas nas circunstâncias adversas. Principalmente quando ele estava lidando com pessoas que não conheciam Cristo. E por quê? Porque ele sabia que a má resposta dele, o mau testemunho deles,
ia levar as pessoas a denegrirem a pessoa de Jesus, porque elas sabiam que ele servia a elas. Irmãos, nós precisamos andar assim. Nós precisamos andar dessa maneira, irmãos, com esse clamor: Senhor, me ajuda, Senhor, em tudo. Manifestar o Senhor. Que o meu propósito principal seja manifestar o Senhor com a minha vida. Mas, irmãos, sabe o que acontece com a gente? Aconteceu comigo por muitos anos na minha vida, principalmente por causa do meu temperamento e muitas coisas na minha vida ligadas a trabalho, que foram muito importantes durante muito tempo. Eu vivi muitos anos da minha vida em que o mais importante era o que eu tinha que fazer, era o que eu tinha que alcançar. O mais importante fosse o trabalho que eu estava executando, fosse a compra que eu estava fazendo, fosse chegar no horário e ser sempre absolutamente pontual, fosse qualquer tarefa que eu tinha que executar. Irmãos, hoje eu entendo que aconteça o que acontecer, esteja em jogo o que estiver, a coisa mais importante é eu manifestar Cristo através das minhas atitudes. Sabe por quê, irmãos? Porque eu posso fazer o serviço que for, eu posso fazer a obra que for, com perfeição humana, mas se não manifestar Cristo, vai ser feno, palha e madeira. E no dia que eu me encontrar diante do Senhor, irmãos, vai ser pó. Então, irmãos, nessa manhã, que o Senhor nos leve a meditar, em primeiro lugar, que esse domingo, irmãos, seja um domingo em que nós nos ocupemos com as coisas do Senhor. Que nós possamos sair daqui meditando nessa grande obra, no significado profundo de tudo o que a encarnação de Cristo significou para nós. E no que Ele espera de nós, irmãos. O Senhor espera de nós sermos pessoas que temos profunda gratidão por isso. O Senhor espera de nós entendermos qual que é a nossa herança, a grandiosidade da nossa herança e nos aplicarmos a receber e alcançar ela, e conhecer Cristo, e nos dedicarmos a conhecer Cristo mais do que tudo, irmãos, e nos dedicarmos a expressar o Senhor na nossa vida. É nessa dimensão que o Senhor nos quer habitando. Irmãos, Deus nos chama nesse lugar para não sermos como o povo no tempo de Noé. O povo do tempo de Noé foi um povo que viveu um tempo que estava prestes para se manifestar o juízo de Deus. E a Bíblia fala o que sobre eles? Eles comiam, bebiam, casavam e se davam em casamento. Irmãos, que nós não sejamos como o povo no tempo de Ló, que também estavam vivendo na iminência do juízo. E sabe o que eles faziam? Comiam, bebiam, vendiam, plantavam e edificavam. E veio sobre eles a destruição. Irmãos, a Bíblia aqui não se refere a pessoas praticando o pecado, mas se refere a pessoas vivendo com alvo principal nas coisas lícitas desse mundo. Comprar, vender, casar, se dar em casamento, comer. Essas coisas, irmãos. Nós fazemos tudo isso também. Mas nós somos o povo de Deus, a quem foi dada a oportunidade de viver numa outra dimensão. Vivermos totalmente separados do mundo, irmãos. Irmãos, é final de ano. É tempo de nós avaliarmos se nós temos tido amizade com o mundo. Irmãos, o mundo geme, clama pelo testemunho dos filhos de Deus. Porque o testemunho está se apagando. Está se apagando, irmãos. A maioria das pessoas que se dizem cristãos. Irmãos, não seja assim no nosso meio. E que esse tempo do advento seja um tempo para nós nos recordarmos disso e vivermos nesse ambiente de celebração que merece esse tempo na nossa vida. Amém, irmãos?
Vamos nos colocar de pé para nós orarmos? Eu vou pedir para a equipe de louvor que esteja apenas tocando o instrumento nesse momento. E que você ore agora, abaixe a sua cabeça. Fale com o Senhor e reaja a sua palavra. Irmãos, a palavra de Deus, ela é uma semente lançada. Mas essa palavra precisa encontrar um lugar no nosso coração. Nessa manhã a palavra foi lançada e o Senhor, Ele quer encontrar um lugar no seu coração, na sua individualidade. Responda agora ao Senhor. Fale com Ele. Renove o seu compromisso diante dEle. Peça perdão para Ele. Daquilo que o Senhor te convencer. Irmãos, a nossa resposta à palavra de Deus é o que vai fazer diferença numa palavra que foi liberada. Oh, Senhor. Senhor, nessa manhã nós somos os seus filhos aqui reunidos. Pai, eu sei que o Senhor tem tanto prazer em que todos nós saímos da nossa casa e nos dirigimos a esse lugar que é consagrado ao seu nome, para te adorar, para engrandecer o seu nome, para render louvores ao Senhor e meditarmos na sua palavra. Pai, muito obrigada, porque se nós estamos aqui é porque o Senhor nos escolheu, porque o Senhor nos arrancou do império das trevas e nos colocou nesse lugar. Pai, nessa manhã nós te pedimos, Senhor, renova no nosso coração a alegria, a gratidão por essa obra da encarnação, de Cristo ter se feito carne e habitado entre nós. Senhor, nessa manhã nós clamamos, renova em nós o desejo de nos aplicarmos em te conhecer. Senhor, sonda o nosso coração e convence-nos do pecado, daquilo que tem nos distraído, Senhor. Convence-nos do pecado, daquilo que tem roubado o nosso tempo. Pai, convence-nos do pecado, de paixões que há no nosso coração, que não são de acordo com a sua palavra. Senhor, convence-nos do pecado, de práticas na nossa vida, que te desagradam, que nos afastam do Senhor. Pai, renova no nosso coração o desejo de te manifestar nesse mundo. Senhor, e nós te pedimos que o Senhor nos leve agora para casa, debaixo da sua proteção. Pai, ajuda-nos a vivermos esse dia diante do Senhor, Pai. Romanos 12, Igreja Cristã. Servir a Deus, servindo ao próximo.